Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez um prazer estar com vocês aqui. Diógenes do Mata Cascalheira, Diógenes, esposo da Rose, pai do Emanuel e do Benjamin. E para a gente já, antes de apresentar o nosso convidado, eu preparei um textinho aqui sobre o nosso Curva Típica. Esse é o Curva Típica, um espaço onde histórias reais ganham vez e voz, onde desafios se transformam em aprendizados e o diferente encontra pertencimento. Aqui, a gente fala de vida como ela é. Intensa, sensível, sem planejamento, cheia de significado. Se a sua jornada saiu do roteiro como a nossa, você está no lugar certo. Seja bem-vindo ao Curva Típica. Bom, e para hoje, iniciando agora, gravando, mas dia 2 de abril, essa quinta-feira, que tem uma simbologia muito grande para o autismo. Eu escolhi uma amiga, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu sigo como família atípica, como mãe atípica. Eu estou recebendo hoje aqui a Magali. Boa tarde, Magali, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Quem é a Magali? Magali, primeiramente, é mãe, né? É professora, é uma pessoa que gosta de ler, que gosta de... curiosa, gosta de buscar, gosta de viver, criar momentos para os seus filhos, para a sua vida. Enfim, é uma pessoa simples mesmo do dia a dia, como você disse. Uma pessoa real. Não é a beleza que pintam aí do autismo. Não. É a mãe do... É a mãe do Theo e da Fabrícia. E a esposa? Do Fabrício. Bacana. Fabrício, um abraço para você. Tivemos um final de semana junto também lá no Mata Cascalheira. Magali, esse é o nosso espaço, que através lá do espaço que a dor trouxe o Mata Cascalheira, eu digo que a dor trouxe o amor. Foi um momento de cura que eu e minha esposa, eu e a Rose, passamos por esse processo, o luto, todo esse processo que eu passei, você passou. Sim. E principalmente a gente fala muito, o nosso papel aqui, se a gente conseguir duas coisas, primeiro, levar informação, Isso. porque a desinformação machuca todos, principalmente as famílias atípicas. E segundo, a empatia, que não é porque a pessoa está com uma camiseta identificada ou um cordão como esse aqui, que você vai respeitar ou tratar de outra forma. Mas se isso aqui fizer isso, que bom que as pessoas estão entendendo e falou, poxa, eu estava tratando aquela pessoa ríspida e eu soube que é autista, eu mudei. Que bom que pelo menos mudou. Sinal que a informação chegou, né? Então é isso que a gente está fazendo e bate muito aqui. Então o Mata Cascalheira, aquele espaço que nós temos lá, para você que batalha, antes da gente entrar na parte do ciclismo com o Theo, tudo que você corre aí Brasil afora, eu queria o teu entendimento de termos em Três Lagoas e tão poucos lugares, pelo menos eu desconheço no Brasil aberto, como nós fizemos, formado por pais, pessoas que vivem a realidade do autismo. O que o Mata Cascalheira, um espaço daquele, significa para Magali e para as nossas famílias? Nossa, é uma pergunta muito bacana você que é de mesmo, artes, porque eu falo assim, o Mata Cascalheira é um espaço que significa tranquilidade. Significa pertencimento, sabe? É difícil, às vezes, a gente chegar em algum lugar e as pessoas olhar o seu filho fazendo estereotipias para se autorregular por causa do excesso de informação, de barulho, enfim, algumas outras coisas que alguns autistas vai incomodar ali ou vai desregular. Eu acho ali que aquele espaço que você tem ali é magnífico. É o contato com a natureza e mais importante, eles poderem ser eles ali naquele momento, né? Ninguém vai ficar olhando torto ali, né? Tipo, o que é isso? De onde vem? O que é? Tá estranho, né? É bem isso. Aquilo ali, fora toda essa parte, me incomodava demais. Eu ia em poucos lugares que eu conseguia ir naquele... Hoje eu vou. Hoje eu vou em tudo e... Se não gostarem, o problema não é meu, infelizmente. Desculpa ser grosseiro, mas... Acho que é isso. Então, tem um momento que meu filho precisa estar no chão. Ele deita no chão, ele fica ali se balançando, tudo. É a autorregulação dele. Sim. Assim como tem hora que ele só quer ficar sentadinho, tem hora que ele faz as estereotipias dele. Mas nós criamos por causa disso. Em alguns lugares eu fui que ele comendo, tomando uma cerveja, uma Coca-Cola, eu, esposa ou amigos. Meu filho passava por esse processo. Vem, Benjamin, vem com o papai, vem com a mamãe. Não, deixa. Tinha que deixar. Aí, a hora que dava 2 minutinhos, você olhava em volta, todo mundo te olhando com aquele olhar de julgamento. Tipo, uai, o pai tomando cerveja, a mãe ali divertindo e o menino se jogando no chão. Então, eu acho que é isso. E o Mata Cascalheira surgiu disso. Hoje, lá, nós temos alguns pais atípicos que trabalham conosco também. Todos que frequentam, mesmo quem tem a ignorância ainda de não conhecer o autismo, tá passando a ter a informação. E lá é assim, o Theo, mamãe do Theo, quer ajuda aqui com ele? Não, vou continuar comendo e passando o meu dia. Então, nós criamos esse espaço para isso. Magali... 2 de abril, uma quinta-feira, eu não gosto muito disso, que é igual assim, o dia da mulher. Pô, aí nos outros dias, acaba com a mulher. É o dia do autismo, até minha esposa postou hoje, eu até peguei aqui para ver o que você acha dessa frase. Dia 2 de abril, floresce em promessas. 2 de abril, floresce em promessas, mas nos outros 364 dias, o silêncio ainda nos abandona. Exatamente. 2 de abril, o que significa esse 2 de abril? O que a mãe...
a educadora espera que realmente as pessoas aprendam nesse 2 de abril? O Diógenes, eu falo assim que hoje a informação, ela é algo assim, para mim ela vale ouro, sabe? Porque a partir do momento que a pessoa entende, ela tem essa informação, ela já passa a olhar com outros olhos. O 2 de abril, o mês de abril, que seja, é importante essa conscientização, é um mês que a gente leva essas informações também. Eu, enquanto educadora e mãe, essas informações chegam para o meu público, seja conhecido, seja meus amigos do ciclismo, sejam meus alunos, ela chega o ano inteiro. E tem muita gente que já, assim, na sala de aula, por exemplo, já cria aquela pausa, assim, ao fazer alguma brincadeira de mau gosto, quando lembra que eu também sou mãe de uma criança autista. Eu sempre faço questão de enfatizar para eles, olha, é assim, assim, sabe? Então, eu levo essa informação os 365 dias do ano. É importante, né, nesse mês de conscientização, mas também é importante não deixar que as políticas públicas nos esqueçam durante o restante do ano, né? Que a gente vê muita gente colocar uma camiseta azul no abril, a gente vê muita gente levantar pautas, a gente vê promessas, né? Bandeiras, né? E abraça a criança autista e faz aquelas fotos lindas, maravilhosas, posta as frases maravilhosas. Mas aí, na hora do vamos ver mesmo, e aí acaba deixando ali, a gente vai ver, a gente vai conversar, a gente vai isso, a gente vai aquilo, e isso não acontece. Então, a gente se sente deixado de lado, né? A gente se sente, fala assim, um pouco, às vezes, abandonado mesmo pelas políticas públicas. E isso eu falo de uma forma generalizando mesmo. Mas, assim, o que me cria aquela pontinha de esperança ainda, sabe? É o fato da gente estar aqui, por exemplo, você falando sobre isso, estar em alguns lugares onde ainda esse olhar ainda é voltado de outras pessoas que querem saber de verdade, sabe? O que a gente passa e como vão poder fazer para suprir um pouco ali do que aquela criança precisa, do que aquela pessoa precisa. Enfim. Eu acho que é isso, pessoal. Veja bem, até, Magali, toda vez que você quiser deixar um recado, uma coisa mais enfática, até para trabalharmos cortes e tudo, aquela ali é a tua câmera, pode falar olho no olho quando você quiser mandar o recado. Assim como eu digo aqui, foi um desabafo de uma mãe. Eu conversava ontem com o Fabrício, que é o esposo dela, que a carga sobre a mãe atípica ela é muito pesada. Então, esse 2 de abril eu também divido para a consciência de termos empatia com as mães. Porque, assim, infelizmente é feio a gente falar isso, né? Falamos até um programa sobre isso aqui. Os homens, são poucos ainda os homens que ficam. Os pais, porque pai... tem professor que é professor bom, tem jogador, padre, pastor, e tem pai que infelizmente deixa a desejar. Mas como a gente coloca que esse 2 de abril também signifique um amparo maior às mães, porque é a mãe que deixa de trabalhar, é a mãe que sacrifica o outro filho, porque tem os filhos também, que assim, você também tem, eu tenho, eu faço um exercício muito grande, que é natural, assim como o Theo, o Benjamin, ele tem algumas necessidades, precisa da gente, e aí a gente também, dividir essa atenção, né? Porque hoje já há estudos também de filhos que são os filhos não laudados, que tem estudos, crianças que passam por depressão, que passam por um esquecimento e tragam... Crianças que são obrigados a ter uma responsabilidade muito mais cedo, né? Amadurecer muito mais cedo, porque tem um irmão, tem uma irmã ali que precisa dele ali naquele momento, né? É bem isso. É difícil. E aí nós entramos num assunto que você gosta muito, que o Theo gosta muito, ciclismo. Como que o ciclismo aconteceu na vida do Theo? O Theo, eu e meu marido, nós somos ciclistas há uns 7 anos, mais ou menos, né? E eu falo assim que o ciclismo, o esporte, a arte, muda completamente a vida de uma pessoa. Na época, a gente tinha uns 2 anos que a gente pedalava, o Fabrício sofreu um acidente, ele foi atropelado, e ele ficou 1 ano sem poder colocar o pé no chão. Desse 1 ano, 6 meses foram na cama mesmo, sem poder colocar o pé no chão. E aí ele levantava, assim, quando ele pôde levantar, ele levantava, olhava para a bicicleta dele e falava assim, eu vou pedalar, um dia eu vou voltar a pedalar, eu vou voltar. E até que um dia, por assim... toda aquela vontade que ele tinha muito de voltar a pedalar, ele realmente conseguiu voltar a pedalar. Ele não era para voltar a pedalar, segundo o médico, sabe? E aí a gente percebeu que o esporte, ele poderia fazer coisas incríveis na vida da gente. O esporte, ele sempre serviu para mim, por exemplo, como uma válvula de escape, né? Às vezes, nesse momento que meu marido estava numa cama, a minha filha ficava em casa, ele falava assim, vai pedalar, porque você precisa estar bem. E aí, quando eu voltava para casa, meu marido estava naquela cama, todo cheio de ferro na perna. Meu filho estava ali, sem as terapias para fazer, porque não tinha como levar na terapia. E a minha filha, com 15 anos, 16 anos, tentando me ajudar de alguma forma. Então, assim,
o esporte, ele muda, ele vem, chega e traz aquela leveza, sabe, para várias coisas. E aí eu sempre quis colocar o Theo. Eu falava assim, nossa, Theo, o dia que ele conseguir montar numa bicicleta, muita coisa vai mudar. E ele não tinha essa segurança, ele não sabe andar de bicicleta sozinho, né? Mas aí um dia a gente conseguiu aquela bike caroninha que fala, que é a bike que engata na bicicleta do adulto. E ele aceitou na hora, já montou ali, já vamos no escorrega, ou escorrega para ele as descidas, né? Aí ele adora descer o escorrega mais alto, o negócio depois é para subir, né? Pessoal, então agora começam a perceber quem é. Magali é aquela mãe que você deve ter visto aí por vários lugares, principalmente ali pela Lagoa, com o Theo no rabicho, que é aquela bicicletinha acoplada. E aí vem convites para ir para outras cidades. Sim. Nós falávamos sobre Bonito, Araçatuba, tudo. Como é ver o reconhecimento, porque hoje o Theo é um atleta. Ele representa, e é isso. Pais atípicos, eu brinco, sempre falo para vocês aqui, nesse momento agora, que você deve estar assistindo aí 2 da tarde, 3 da tarde, 5, 10 da noite. Nesse momento, a maior parte das crianças, dos filhos dos típicos, estão jogando videogame, tá brincando de bola, tá na natação, no balé, na capoeira. E nesse mesmo momento, nós estamos levando nossos filhos para serem treinados. Para pôr uma camiseta, para escovar o dente, que é uma luta para eles, a questão sensorial, para pôr um chinelo, um sapato, um tênis. Então, assim, nós temos o momento de brincar do nosso filho, está sendo, infelizmente... Até no momento de brincar é uma terapia. E eu brinco muito que é pesada a palavra, mas a palavra, a essência dela é adestramento. Nossos filhos precisam ser, ele tem que tirar essa camiseta 1000 vezes para lembrar como tirar uma camiseta. Exatamente. E hoje você vê, para aquela mãe que olhava, fala, poxa, vai ser realizada se o Theo equilibrar na bicicleta. Porque o eixo de equilíbrio deles são diferentes, tem vários, cada autista tem uma necessidade diferente. Sim. Como é ver ele indo para provas hoje, sendo representado, foi a Bonito, que foi uma prova muito legal, como é isso? Como mãe e como falo assim, apoiadora do autismo. Foi uma emoção muito grande, eu gosto muito de falar assim sobre 2 situações, sabe? A primeira foi ter o Theo na Brasil Ride, que é uma prova nacional e internacional, né? O senhor Mário Roma, ele é fundador da Brasil Ride e ele promove provas no Marrocos, em Portugal e no Brasil. Então, essas provas da Brasil Ride são grandiosas, é um exemplo enorme de organização, enfim, de tudo. E aí eu mandei esse e-mail para ele perguntando, né, já que o Fabrício ia, porque o Fabrício também é uma pessoa com deficiência, né, física no caso, perguntando se a gente poderia correr com o Theo, se eu poderia correr com o Theo na bike caroninha. E aí veio uma resposta negativa, que ele não tinha idade, não era pela idade, existe uma burocracia de seguro-atleta, enfim. Mas 2 dias depois, para minha surpresa, o e-mail foi respondido novamente, falando assim que gostaria muito de ter a gente presente no evento deles em Botucatu. E Botucatu é a casa ali do Brasil Ride, que o pessoal do Brasil Ride mora em Botucatu. E aí a gente foi muito feliz. Chegamos lá, nós fomos recepcionados pelo prefeito, pelo pessoal da Brasil Ride, que com muito carinho, eu não esperava mesmo. Eles têm uma jersey igual essa assim de bike, né? E separaram a minha jersey. E aí, para minha surpresa, tinha uma lá pro Theo. E na plaquinha tinha o meu nome e tinha o nome do Theo. Nossa, aquilo pra mim foi, assim, sabe? Eu me senti acolhida, me senti, inclusão, sabe? Né? Senti o coração quentinho, assim, de poder estar ali. As pessoas... Uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, Diógenes. Nunca vi na minha vida, sabe? E poder acolher, assim... Eu acho que é o que a gente luta, é essa inclusão realmente, de verdade. Viram e colocaram. E eu acho que o Theo foi exemplo para muitos. Aí não para os autistas, para crianças. Exatamente. As crianças que estão aí também, a gente fala, nossos filhos são mais que normais. Eu falo como Diógenes. Mas eu queria que meu filho já falasse, que meu filho já... Isso, lógico. Mas quantas crianças também estão plenas, mas está lá num cantinho, o pai não dá Amigos atenção, nossos compraram depois a bicicleta para poder andar com seus filhos, sabe? Que união é aquela, um pai, uma mãe, uma criança, e aí serve de exemplo para todos. Os pais trabalhando, se matando em trabalhar, um tempo acelerado, que está cada dia mais acelerado, e a criança só no videogame, outro trancado num quarto. Então é isso. Então, assim, que todos os pais tivessem um pouquinho de pai atípico, eu falo isso. Porque eu achava impossível eu adaptar e mudar tanto a minha vida. Até a academia, emagreci, fui me cuidar, coisa que assim, antes não tinha isso. Não, eu vejo que eu tenho pessoas realmente que precisam de mim. Eu sei que o meu filho, e o seu sonho, o meu não é morrer pelo nosso filho, é viver. O mais difícil é viver pelos nossos filhos, né? Faz 2 semanas entrei na academia, não falto. Achei horário para tudo, mudei rotina de viagem, rotina de trabalho, o empenho, ficar sentado na sala, às vezes 2 horas esperando uma terapia do meu filho, só que eu faço com amor. E essa questão... traz aí ainda, nesse mês de abril e tudo,
E ontem conversamos há uma semana, a gente tem conversado sempre, pessoal. A Magali é uma pessoa que na correria a gente não tem um convívio diário, mas tem sempre, falou em assunto, em defender bandeira, realmente na militância de causa de vivência. Exatamente. Não é pegar e falar assim, não, vou levantar essa bandeira aqui porque eu me interessa a questão política. Mãe atípica não vai deixar de ser, pai atípico não vou deixar de ser nunca. Eu sou PCD também, o marido dela também sou laudado também, então é isso, a gente vive. Exatamente. A gente vive. E que bom, como você falou, hoje eu tenho muito orgulho, diferente da vaidade, o orgulho de ter esse espaço aqui no Grupo Difusora, mais uma vez agradecendo a Maria, a Fran, todo mundo que abriu esse espaço para nós, para falar de um assunto que precisa ser falado, que precisa ser tocado, porque a inclusão, pessoal, e se abriu também. Aproveite você que está nos assistindo, vamos falar de inclusão. Lembra aquele menininho, não faça escolha pelo meu filho, pelo filho dela, tá no cantinho lá aquela criança, vai jogar bola? Chama ela. Ah, não, mas ele não vai querer jogar bola. Não faça escolha pelas nossas crianças. Ele talvez não vai entender a brincadeira do pega-pega, do esconde-esconde, do pega... de qualquer brincadeira, mas inclua. Você não sabe a alegria que você traz para aquela criança. Isso é inclusão. Se eu falo para você, menininho, criança, 8, 10 anos, papai e mamãe, é isso que você tem que ensinar. Escolha e estenda a mão para aqueles. Porque eu falo, se fosse teu filho, Exatamente. se fosse sua mãe, se fosse o seu pai, se fosse... seja qualquer coisa. Então, acho que a gente tem que falar muito disso. E abriu Mata Cascalheira, Magali, na parte do pedal. Nós vamos ter várias atividades lá. Nossa. Começamos agora, nesse sábado, no dia 4, vamos ter uma caminhada. A Magali confunde que todo mundo é atleta. Nem todo mundo é atleta, agora já meteu 4 quilômetros pra gente caminhar lá. Nós vamos ter, pessoal, uma programação bacana agora no mês de abril lá no Mata Cascalheira. Começando agora sábado, dia 4. A partir das 7 horas, reunir ali, vai ter um café da manhã, um de jejum, um café, uma bolacha, Tá chegando as inscrições, viu? Nós vamos chegando. fazer uma caminhada, eu e minha esposa conversando com o time todo lá, como o pessoal entender. Ah, mas lá é um restaurante? Essa é a prova que não é. Para quem participar do nosso evento, vamos ter palestras, cafeteia, vai ter pedalada. Quem participar das provas, independente de ser autista, ser típico ou atípico, Exatamente. vai ter um desconto conosco. A gente colocou R$30, mas tem dia que o sábado nosso é 65, vai pagar R$32,50 ou R$30. E para as famílias atípicas, que às vezes aquela criança ainda não quer fazer a caminhada, enfim, cada um no seu tempo, também só chegar todos os sábados de abril, a partir de sábado agora do dia 4, você chega no Mata Cascalheira, meu filho é autista, independente da idade, o papai, a mamãe, o irmãozinho, o vovô, a vovó, a família, toda a família vai pagar meio ingresso, vamos falar, então vai pagar R$32,50 para desfrutar e ter um day use, passar o dia conosco lá. Dessas atividades, qual a importância de uma caminhada como essa? Qual a importância, vamos buscar parceiros aí para fazer um café, uma palestra, um bate-papo, fomentar isso. Qual que é a importância disso para informação e para educação das pessoas? Eu falo que tudo, assim, a gente não tem evento voltado para esse público na cidade. Não tem, não é só aqui nessa cidade, é em várias. É muito difícil, às vezes, você trazer essa pauta e a pessoa vestir essa camisa. Então, a importância de trazer uma criança, sendo ela típica ou atípica, e se juntar ali, as duas, socializar, né? E eu falo assim, que é tão bonito você ver um pai e uma mãe que não que o filho não é atípico, e ele ensina a lidar com os outros que são, né? Então, tá ali junto, poder desfrutar da natureza, aquele momento, fora outros estímulos físicos, né? O estímulo mental mesmo, de ter aquele momento de contato ali com seu filho, de vínculo com seu filho, de família mesmo. A gente fica na correria, quem que não tá sentado, às vezes pega o celular, às vezes a criança pega outro celular ali, vai ali, vai... Não, aquele momento da caminhada, o momento da bike, é um momento que é para você se conectar com o seu filho, né? Então, eu acho que é um momento ali que é só nosso, né? Que a gente para ali e você esquece de tudo, o resto do mundo, deixa de ladinho ali e vai curtir um pouquinho os seus filhos. Isso. E Magali, eu sei dos desafios, você como educadora, não específico da sua escola, eu falo da vivência e da sua história como professora. Qual também os exemplos que você vê de uma criança? Porque criança, ela é reflexo do berço dela. Eu falo muito, eu tenho muito uma responsabilidade com meus filhos hoje, que eu falo, a educação é do pai e da mãe. O ensinar matemática, escrever, gramática, arte e tal, isso é a escola. Eu vejo, é minha opinião, eu vejo muito confuso. Tem muitos pais passando o criar, o educar para a escola, para o professor. E assim, antigamente, por mais que a gente era arteiro, tudo o professor falava, a gente respeitava. E eu vejo que isso tem mudado muito. Mas na questão nossa, na questão do autismo, como é ensinar isso, como é poder influenciar pessoas a ver realmente, ter o respeito, a empatia pelo outro.
qual que é, o que você dividiria de vivência de uma sala de aula para gente? O que que a mãe e a professora têm conseguido fazer? As crianças, assim, hoje elas são muito imediatistas, sabe? Mas eu ainda falo que o diálogo ainda vence muito. Teve uma situação que eu achei que você falou que veio já na hora na minha cabeça. Eu tenho uma aluninha que ela é cega, deficiente visual, cega. E na primeira semana de aula, em vez de fazer aquelas brincadeiras de socialização e tal, a minha socialização, sabendo que essa criança estaria naquela sala, foi uma dinâmica com as outras crianças, para entender como é a posição daquela criança que é cega na sala de aula. Então, eu levei vendas para eles, gravei um áudio, pegando vários áudios do YouTube ali, com vários sons misturados, cachorro latindo, sino batendo, pessoas falando, caminhão buzinando ao mesmo tempo, porque a criança, além dela, ela é cega e ela é autista, né? Então, ali eu coloquei para aquelas crianças uma caixa de som enorme, coloquei a venda nos olhos dela e o outro coleguinha era uma dupla. Um guiava e o outro com a venda. E aí, eles passeavam pelo pátio da escola. E eu com a caixa de som ligada, bem próximo deles. No final, a gente deu uma volta no pátio e retornou para a sala de aula. Eles tiraram a venda, depois trocou de guia no meio do caminho. Ou seja, todo mundo teve a oportunidade de vivenciar aquele momento ali. E aí, eu perguntei para eles, o que você sentiu? Qual foi o seu maior medo? Qual foi o seu sentimento? E aí, inúmero, assim, unanimidade, foi medo. O barulho me atrapalhou. Eu não conseguia escutar o que a pessoa que estava me guiando me falava. E, às vezes, o barulho me incomodava. Então, assim, eles viveram um pouquinho ali, nem que seja por minutos, o que aquela outra coleguinha poderia estar vivenciando na sala de aula, com eles falando muito alto, com eles falando todos juntos ao mesmo tempo, eu falando ali, enfim, todos os barulhos ali em volta, atrapalhando ou tirando a concentração ou sobrecarregando aquela colega. E foi muito bacana, porque, assim, foi uma vivência incrível para eles, que quando eu lembro eles, eu falei para eles que eu ia lembrar eles o ano inteiro disso. E eu falo para eles assim, o primeiro dia de aula, lembra? Aí eles já diminui o volume. E é uma sala que tem bastante criança, sabe? Tá bem cheia. Mas mesmo assim a gente consegue ainda ter essa empatia. Eles provaram a roupa do outro, né? Exatamente. Eles provaram a desregulação, eles provaram isso. Exatamente. E aí é mais uma dica também, eu sempre falo aqui, que eu uso muito o exemplo do Japão. Lá é uma terra de terremotos e tudo. Dá um terremoto, o povo não sai também só gritando e tudo. Criancinhas, o que faz? Se abriga em lugar seguro. Entra embaixo de uma mesa, tal, por causa de um telhado e tudo. E é isso aí, eu deixo um recado para os educadores, usando ela. Tem uma criança com alguma necessidade, nós estamos falando especificamente aqui do autismo, e às vezes ela desregula. E não tem explicação. Pode estar em silêncio, ela desregula. E principalmente no barulho, luzes, vários sons, crianças gritando, chorando, vários isso desregula. Né? Vamos fazer igual o Japão? Não vamos fazer a criança sair correndo e muito menos tirar os nossos autistas da sala de aula. Ah, porque há histórias pela internet aí. Não, tira o fulano, vou usar o Benjamin, que é meu filho. Tira o Benjamin, vamos levar ele para a quadra para ele se regular. Vamos deixar ele no pátio, vamos ligar um desenho para separar a criança no momento de crise e tudo. Isso não é inclusão. Isso não é educar. Se tem 30 crianças que a sala realmente estão sobrelotadas, os professores estão sobrecarregados, eu respeito e vejo tudo isso. Os professores de apoio, os AT, os profissionais de apoio, perdão, os PAE, tudo. Então, deu uma desregulação, por que não ensinar as crianças, pessoal, ó, fulano, Benjamin, ó, se acalmem, vamos ensinar a sala a acalmar, porque tem um colega com uma coisa que está desregulando por algum motivinho, essa criança vai levar lá para casa. Você falou uma coisa muito séria, viu, Diógenes? Por exemplo, assim, eu sempre bato em cima dessa tecla com a situação de gerenciamento, veja bem a palavra, tá, Diógenes? Gerenciamento de crises agressivas. Eu sempre bato nessa tecla, que eu falo assim, se uma criança entra em crise, uma crise agressiva, vamos colocar um exemplo, tá? E isso vale porque autista cresce, autista fica grande. Eu escuto isso aqui. Né? Aí essa criança, esse adolescente entra em crise, você vai tirar quem da sala de aula? Quem você tiraria? Ele, pois é. E aí? E se alguém está saindo lá pelo portão da escola, essa adolescente escapa da sua mão, sai pelo aquele portão, vai para a rua e acontece alguma coisa, se não for o pior, a culpa é de quem? Então, não fez o gerenciamento correto, porque não era ele que era para tirar ali da sala de aula. Então, eu falo que esse tipo de informação, ele precisa chegar como formação para os educadores. Não, esse seu exemplo, a gente precisa, esse que você falou da experiência, da vivência, da limitação da visão e da confusão do barulho. A gente precisa pegar, até vou pedir o apoio para o nosso pessoal, até cortar isso e mostrar isso a exemplo. Isso precisa ser, as grandes fábricas têm
esqueci o nome agora, eles fazem um procedimento lá que tem que fazer palestra, participar de uma série de coisas, tudo. Por que não mostrar isso para os servidores? Por que não mostrar para os alunos? Acho que precisa ser isso. E quanto mais a gente pegar... Meu filho hoje está com 3 anos e meio, grupo 3. Se desde essa criancinha já entender que, ó, coleguinha, ó, o barulho, pessoal, calma que o fulano tá assim, ó, a Magali, ó, o Diógenes. Como é que essa criança vai ser com 10 anos? Que ser humano maravilhoso vai ser essa criança tendo empatia, sabendo da dificuldade. Isso vai servir para o idoso, vai servir para tantas coisas. Eu acho que a gente precisa realmente evoluir, mas volto a dizer, não é obrigação da escola educar. Isso é o pai, a mãe também pode chegar e falar assim, fulano, tem algum autista na sua sala? Tem. Olha, bacana, por exemplo, esse mês de abril, tem os uniformes do município, por exemplo, meu filho estuda na rede pública, mas leva uma blusinha azul, vai ter uma atividade dessa como Mata Cascaleira, leva a tua criança, traz ela para ela vivenciar o lugar maravilhoso e ver realmente, e ver o quanto amor tem essas crianças. O Benjamin hoje, até uma coisa, eu saindo da escola, ele começou a falar algumas palavras, e eu não sei como a gente pegou, e faz um mês que eu tô percebendo, e hoje eu fiz a diretora dele ver, você é meu? Sou seu. Aí ele vira pra mim, você é meu, papai? Eu sou seu. Vocês não têm noção do que é isso, Magali. Você tem, mas a grande maioria, dê valor se seu filho te abraça, dê valor se seu filho fala. Porque, assim, era meu sonho, e tá acontecendo agora, era pegar ele, igual desde o ano passado. Filho, brincou hoje? Porque eu também não vou falar como foi seu dia. Escreveu, jogou bola, ele só olhar pra mim de mãozinha dada assim. É o sonho de muitos pais. Aquilo no meu coração, quantas vezes eu chegava em casa chorando. Ou com o olhão desse tamanho, inchado, minha esposa, o que foi, Jorge? E é sempre, porque é a angústia da gente ver. Porque não é só o falar por falar, é saber que ele está dando mais um passo para quando eu não estiver aqui, ele conseguir passar pela vida. E é tudo que a gente busca, né, Diógenes? Hoje as pessoas me perguntam assim, eu paro às vezes para pensar, bate desespero, tem hora de falar assim, cara, como que vai ser quando eu não estiver mais aqui, né? E assim, tem gente que acha que às vezes a gente pensa que, seu filho vai fazer faculdade, ele vai ser biólogo, ele vai ser isso, vai ser aquilo. Rapaz, falar pra você, se meu filho, ele conseguir ser independente e autônomo, de poder se virar, poder ir e vir, e ser, sabe assim, se virar, sem eu já tô feliz. Eu quero que hoje ele não tenha comunicação funcional. Essa foi a primeira vez que você é meu, sou seu, é seu, ele fala. Então, assim, tá tendo uma comunicação realmente, sim, porque ele fala palavras aleatórias, conhece muita coisa, o alfabeto inteiro, mas é isso que a gente pensa. Eu sabia que meu filho é uma coisa simples, e dê valor ao que você tem aí em casa. Eu quero que meu filho tenha fala funcional. Preciso disso, tô com isso, tô com dor. Meu filho bateu o dente há 3 semanas lá, brincando. Ele arrancou o dente com raiz e tudo. Não chorou. Não, isso dói, me preocupa. Sim. E uma hora que ele tiver com uma perna quebrada, um torção, ele não sentir. Exatamente. E ele não fala. Então, assim, eu quero que meu filho fale e coma. Meu filho come só uma comida específica, água e leite, né? Então, assim, é tão simples o sonho da gente, né? E a gente vê como a gente é pequeno. Por isso que eu falo, a informação ela tem que chegar por meio de informações. O professor está sobrecarregado? Está. Mas o mais difícil é você lidar com a situação que você não sabe, que você não foi preparada para isso. Então, se você tiver essa preparação, se você tiver esse conhecimento, ela se torna mais tranquila. Não vai que vai ficar tudo muito fácil, mas ela vai se tornar mais leve. E aí, quem que ganha com leve? Ganha as crianças, ganha o professor, a saúde do professor, principalmente, que é o que hoje bota muito em jogo isso. Tenho 2 autistas, tem 2 crianças autistas na minha sala e mais 30 crianças. Gente, quem em sã consciência consegue fazer isso? Eu não consigo fazer nem dos meus alunos típicos e nem dos meus alunos atípicos. Ou seja, como que eu vou fazer alguma coisa? Então, assim, o conhecimento, ele tem que vir, sim, saber lidar com essas crianças, saber fazer análise de comportamento, sim, que não é só para crianças atípicas. Eu falo, se todo mundo tivesse... Eu vi esses dias o doutor Paulo Liberalesso falando sobre isso. Se cada município ofertasse para as mães um curso aqueles cursos que nem de AT, sabe? De atendente terapêutico, para ter uma iniciação ao conhecimento de aba, aquela criança não ficaria desamparada. A mãe conseguiria colocar ali para ela, estimular aquela criança no dia a dia dela, ao ir no banheiro, ao tomar água, ao comer. Ela já não ficaria sem a terapia dela, que ela tanto precisa para poder desenvolver. E com certeza, alivia toda a rede pública, alivia toda a parte de serviço. Eu brinco muito que eu tenho a Patrícia, minha irmã mais velha, a Simone do meio, tem o Enzo, com 11 anos, que até então era Asperger, hoje é tudo uma nomenclatura, é autista também. Quando veio o laudo, o processo do laudo, que é aquela revolta, aquela dor, né? Porque, é lindo ali, quando é o seu. E mesmo com todo o suporte, toda a rede de apoio que eu tive,
foi muito difícil. Eu me senti perdido, eu me senti apavorado. Eu brinco assim, que eu nunca blasfemei e eu nunca tentei ou pensei qualquer coisa de tentar contra a minha vida, mas houve um desespero dentro de mim. E quem não tem aí? Isso com rede de apoio. Eu me considero uma pessoa que tem uma base familiar, eu tenho uma fé muito forte. Não é religião, é fé. Eu tenho um Deus muito presente. Eu acho que tem tantas coisas pequenas que poderiam ser feitas. Por exemplo, na assistência social, saúde, eu não entendo. Vê onde encaixa uma mentoria parental. Laudou, corre pra cá, queridão. Magali, vou te acolher, vou te dar os caminhos. Tá passando aí? Você vai ter que fazer um passo a passo, né? Olha, você tem que fazer assim, até isso, hoje, isso. onde eu busco para fazer o cadastro, o registro e tirar a documentação de autista do meu filho no município. Poxa, nós estamos num podcast, eu tenho Mata Cascalheira. Por que não Mata Cascalheira todo final de semana ter uma parte lá? Deixa aí para os nossos amigos, vereadores, secretários, ajuda a gente. Levam, monta lá uma lojinha, alguma coisa, fala, aqui que você cadastra, mamãe, seu filho. Porque tem as documentações, não é loas, não é dinheiro, pessoal, é lei. É a regra. Falar, por exemplo, eu tô com esse cordão, mas aqui deveria ter um crachazinho do meu filho, com todo o laudo dele, tudo certinho, e registrado, onde, se eu for no posto de saúde de lugares, vai abrir lá Benjamin Bento Marcos, vai conseguir acessar e, poxa, essa criança é laudada, é suporte isso, é aquilo, é bem isso, bem... Então, assim, são pequenas coisas. Então, assim, a mentoria parental, o autista fica velho. Você falou uma coisa que eu tenho falado sempre, e eu vou lutar sempre na minha vida aqui, de pai a tipo, não tem como. E essa criança, hoje, de 15 anos, apareceu uma criança, uma mãe. Como aparece sempre, você tá ali, eu divido as coisas com você na Mata Cascalheira, fala, pai, 11 anos a criança, eu percebi ela toda dificuldade, falando, oi, tio, bem... Alguma coisa na fala, não sou espécie, mas a gente começa tanto a viver isso que a gente percebe. A criança, 11 anos, desde os 6 anos, 5 para 6 anos, ela percebeu, ela tá aguardando pelo SUS para laudar o filho. Já se foram 5 anos. Então, dói meu coração, mas sabe quando essa criança vai ter funcionalidade? Mas muito difícil. E a mãezinha, você via o cansaço na fisionomia da mãezinha, falou pra mim, olha, deu um abraço, falou, ele tem 11 anos, faz 11 anos, ou pelo menos ela falou pra mim há 11 anos, mas falou 10 anos, uma coisa assim, que ela não consegue ter paz, o menino ficou no brinquedo, ela sentou, ela tomou um refrigerante, ela olhou a natureza, falou, nunca tive 40 dias. Porque quando começou as crises, meu marido foi embora. A velha história, meu marido foi embora. E hoje eu vivo com Loas e eu não tenho dinheiro para pagar as terapias do meu filho. Eu preciso do laudo para fazer terapia para meu filho. E se as pessoas... Pode até, assim, o que eu vou falar aqui é por leitura, tá? Também não tenho medicina, enfim. Mas a importância do diagnóstico precoce é justamente isso. Existe a poda neural que eles falam, Sim, né? 10 anos é a poda neural. 3 anos, 7 anos, aí vai acontecendo. E eles, se não tem o laudo, e às vezes a família não sabe como estimular aquela criança, ele vai perdendo tempo. Esse tempo vai deixando o quê? Os neurônios vai parando de fazer as conexões, depois não utiliza, tem que ser descartados. Ele vai aprender mais tarde? Vai. Só com muita dificuldade, muito mais dificuldade do que se ele tivesse sido colocado com estímulos antes dos 3 anos, antes dos 7 anos. Então é isso, aí pensa essa criança. E aí a mãe conversando falou assim, ela falou a idade dela, não importa, que ela falou, sabe qual que é meu medo? Eu e minha esposa conversando, ela falou, e quando eu for embora? O pai foi embora, eu vou deixar ele aonde? E aí você vê onde quais são os números... Onde está uma casa de acolhimento para o autismo? Porque, primeiro, a medicina melhorou tanto, naturalmente, se você cuidar um pouquinho da vida... Antigamente, sei lá, era 50 anos, 60 anos, já era velho, estava morrendo. Hoje está indo para 70, 80, 90 anos. E essa criança também vai. Hoje uma criança vai, essa criança vai. Quantos autistas a gente vê aí já com 40, 50 anos? E por que a gente vê tantos casos, né, Diógenes, de mães que acabam cometendo algum ato contra a sua própria vida? 17% das mães atípicas tentam o filho suicídio também, na vida. Né? Porque não tem... Fica pensando sobre isso. É sobrecarregada, muitas não pode trabalhar, muitas têm que cuidar do filho sozinha. As políticas públicas não conseguem atender a todo mundo. Falta médico, falta especialista. Às vezes até pode ser que o município queira colocar lá, tal, alguma coisa, mas falta profissional. Vai em busca de TO hoje no nosso país. Não estou falando de cidade, estou falando de país. Não tem, nem aqui, Campo Grande, que a gente estava em Campo Grande também, não tem profissional suficiente para atender essa demanda. Hoje, para você ver o susto, a pancada do autismo, eu até falo em vários episódios aqui, que para mim é um murro no estômago. Aquela coisa que te dói, falta o ar e dá aquela loucura. Minha esposa fez isso. Isso
Pena que isso não alcança todos. Ter uma família estruturada, assim como você divide e fala, Jorge, eu uso um salário para isso aqui, para eu custear a terapia, o outro é para a gente sobreviver, vivência, fazer as coisas, né? A mesma coisa foi nós. Minha esposa, ela parou, a parte de administração dela tá no segundo ano de TO. Além de fazer TO para a gente entender melhor e ajudar nosso filho, a ideia nossa é a gente montar uma clínica humanizada, alguma coisa que dê acesso não a todo mundo, queria eu poder fazer isso, mas a grande maioria. Então, o Mata Cascalheira tá acabando construindo, eu tô pegando uma carga emocional, uma carga também de desafio, de fazer isso, deixar de ser só um lugar para brincar, por que não? Isso é para todos, quem tem aba aí, quem tem as terapias, escolha um dia da semana, custo zero, vá para o Mata Cascalheira. Como eu amaria... Tipo, ou até alguma coisa, fala assim, papai, ó, hoje o Benjamin não vai ficar nessa cobrinha de laboratório, porque nossos filhinhos parecem um bichinho de laboratório. É feio, mas dói, e é isso que eu vejo. Mas é a forma de eu encarar e poder ajudar. Ó, essa quarta, a clínica tal vai usar lá. Mamãe, você leva? Lógico, tem as condições de carro, locomoção, mas faz isso. Já pensou 30 crianças tendo a vivência, mesma coisa psiconutricional, algum tipo de terapia, fazer lá no nosso espaço? Rapaz, eu ganhei a semana com 1h30 de pedal com o Theo na trilha aí por aí, essas trilhas dos sítios, lá pro lado de Castilho, nas trilhas, enfim. É o que eu falo. Se tivesse essas políticas públicas, olhar para as mães, para a família, e preparar a família, pelo menos para a família dar um suporte para os seus filhos, é uma forma da gente ajudar a política pública também, porque sozinho não vai dar conta. Não tem essa. Tem que se juntar. São pais, são mães, são escolas. Tem que estar preparado, sim. Não é favor, é obrigação, é lei. Está respaldada ali, independente de ser típico ou atípico, a criança ela tem que estar respaldada. Dentro da unidade escolar, a cozinha tem que estar preparada para servir aquela criança que é autista ou outras deficiências. A tia da limpeza, todo mundo ali tem que... É um conjunto. É um conjunto. Houve a privatização, mas, agradecer demais. Ele tá lá no NEIF, no CENF. Foram empáticos, foram carinhosos com o Benjamin, comigo. Foi ter a terceirização, eu fui lá desesperado. Não pela terceirização, porque eu sei que vai ter nutricionista, a comida vai ter padrão. Mas falar, gente, meu filho precisa bater a comida, é uma pasta específica. Olha só. Aí eu fui lá e falou assim, não, pai, calma. Graças a Deus, a tiazinha, não é tiazinha, é uma senhora, mas é o carinho que ela fala do meu pequeno bem. Eu falo assim, a tiazinha, ela continuou, eles cuidam. A nutricionista realmente de bater, porque tem questão de DTA, doença transmissível por alimentos e tal. Eu falei, não, eu autorizo, porque senão ele não vai comer. Então, olha, parece simples, né? Triturar a comida numa textura específica e tal, mas fez um bem. Isso, como você gosta de falar e fala sempre, deixa o coração da gente tão quente, é tão simples, pessoal, só precisava disso, a escola foi e abraçou. Quando eu vi negócio de trocar, tal, qual foi a minha cabeça? Não é questão de segurança alimentar, de qualidade, que vai manter, isso eu não tenho dúvida, porque tem fiscalização para isso. Mas vamos bater a comida do meu filho? Você imagina como eu ficaria em paz, meu filho não come nada. Então, assim, é uma coisa tão simples, então é isso. Eu acho que é esse olhar, Magali, da gente olhar e falar assim, pô, o que eu posso fazer de bom? Tô penando, tô sofrendo, e pai atípico, mãe atípica, as famílias atípicas, eu vejo que ela, além de todo o processo de dor, de luta, de medo, eu tenho a percepção que ela ainda olha para as outras famílias. Eu fico pensando nisso. De onde vem essa força nossa? Eu fico pensando nisso. Eu poderia ter um rancho lá, falar, não, eu vou ficar aqui, deixar meu filho fazer tudo que faz, mas eu abro. Aí tem dia que eu preparo lá, porque através da comida ajuda para você entender como é lá, pessoal. A gente tem um churrasco, um almoço. Se você for só tomar trailer, você passa o dia usando todo o nosso espaço, não tem problema. Lá é particular, mas assim, a portaria é livre, não paga nada. Como agora, eu já fui várias vezes lá só para entrar na trilha com o Theo, às vezes para fazer uma descompressão com ele e voltar, porque ele gosta desse contato. Então, não, eu vou almoçar, vou tomar um guaraná, uma cerveja. O que você compra, a gente reverte lá. Mas quantas vezes, por exemplo, janeiro e fevereiro foi bem difícil para mim. Porque a gente faz um churrasco ancestral, o fogo de chão, começa às 5 da manhã. Janeiro inteiro, todos os janeiros eu tomei prejuízo. Olhava o céu azulzinho, 10h30 chovia. Dava 30, 40 pessoas. E eu prejuízo. Aí eu deixava de pagar um negócio para uma parcela, colocava. Na outra semana ia fazer a reposição. Pra que eu cacei essa sarna? Em sã consciência, acho que a pergunta de todo mundo, o que esse cara... fazer? E ainda fala assim, não, você tá fazendo como comércio. Eu falei, gente, dinheiro é que lá não vê. Porque cada vez mais, quem foi em outubro, quem foi em dezembro, quem foi agora, o tanto que a gente está investindo, o tanto que está colocando atrativo, mudando as coisas. Da onde que vem essa força nossa de olhar ainda para as outras famílias? Eu acho que já
as dificuldades que a gente já trompou na vida já, e você vai pensando nos outros, né? Fala assim, cara, se eu puder facilitar o caminho de outra pessoa, eu facilito. Pra que eu vou atrapalhar ou não facilitar? Se eu já passei por uma situação de, como é que eu faço pra, sei lá, tirar um RG, um exemplo. Se eu sei qual é o caminho, por que eu não vou lá falar pra aquela mãe qual que é o caminho, pra ela poder ir mais rápido? Sendo que eu já tive dificuldade para poder encontrar aquele serviço ou aquele atendimento. Então, acho que assim, quando a gente tem na família, e é isso que eu falo, não espere ter na sua família. Não espera chegar na sua família, não espera chegar no seu convívio para você correr atrás do conhecimento. Falei isso numa formação esses dias, pros colegas, sabe? Os professores. Eu falei assim, gente, não espera chegar isso em vocês para você poder buscar o conhecimento. A gente precisa. Então, assim, ter na família da gente, eu pelo menos não quero que outra pessoa passe pelas mesmas situações de desespero, de situação que eu passei, sendo que eu posso facilitar a vida daquela outra pessoa. Não tem porquê. E a vida nossa é uma montanha-russa, né? Tem hora que a criança tá bem e ela naturalmente ela dá uma baixa. E aí eu brinco muito. Quem puder ter empatia com a gente, falam muito. Até ontem eu conversava com um amigo, um empresário, falou, nossa, mas desculpa, Jorge, mas tem alguns pais atípicos que são, eu falei, agressivos, rebeldes, imediatistas. Eu falei, sabe por que isso? Que são portas fechadas. Exatamente. Eu vou na terapia, não. Eu vou não sei o que, não. Eu procuro médico, não. Eu vou não sei o que, não. Eu vou não sei o que, não. Se eu vou na escola, a professora reclama. Professor, seu filho não para. Seu filho, você deu medicamento, acho que remédio vai resolver a vida do ser humano toda, né? E não justifica. Temos que ser pais. Então, assim, vamos brincar, vamos lutar pelos nossos filhos, mas respeitando o espaço do outro. Mas é isso que a gente colocou. Magali, é um bate-papo que é gostoso, passa rápido. E agora umas perguntas mais diretas pra gente ver o que a gente pensa, qual é a história que a gente quer deixar. E daqui, sei lá, 10 anos a gente vê esse vídeo e fala, puxa, quanto passamos, quanto melhoramos. Um sonho, Magali. Um sonho? Eita. Ai, é tanta coisa, não sei. Alguns sonhos. Não sei, acho que a saúde para mim é um sonho eterno, assim, de ter saúde. A gente tendo saúde, a gente consegue fazer qualquer outra coisa, sabe? Eu consigo levantar para ir trabalhar, eu consigo trabalhar tranquilo que meu filho tá bem, meu marido com saúde, meus filhos com saúde. Então, acho que um sonho seria preservar essa saúde que a gente tem hoje para conseguir dar conta de tudo, dar conta do resto. Quem é o Theo e a Fabrícia na sua vida? Nossa, é meu pilar, minha base, meu tudo. O autismo do Theo, sendo específico, Fabrícia, perdão, mas a gente está tratando deles, né? O que o autismo do Theo te mudou na sua vida? Quem era aquela Magali? Quem é essa Magali agora? É uma Magali com mais empatia, eu acredito. É uma Magali que busca muito mais informações. É uma Magali que quer desfrutar mais a vida, que quer viver mais, que quer aproveitar tudo que a vida pode oferecer de bom, eu quero fazer. E naquela câmera ali, ó, um recadinho para ele. E o Fabrício nisso tudo? Ai, difícil, né, Jorge? Vai fazer chorar, né? Agradecer meu marido, porque sem ele, ele é minha base também. E meus filhos me ensinaram muita coisa, me ensinaram a ser uma pessoa que cresceu, uma pessoa que hoje, assim, eu não sei como te falar isso. É muita coisa. A gente passou por muitas situações. Eu passei por muitas situações, então... eu falei hoje, eu me sinto realizada, sabe? Com o que eu tenho hoje. Com o meu trabalho, com o pouco que eu tenho. Mas esse pouco me faz muito feliz. Então, assim, eu sou uma pessoa do coração que tem o coração hoje mais tranquilo, sabe? Apesar de tudo, apesar de toda a correria de preocupação, terapia daqui, corre dali, volta e tal... eu tô muito tranquila. Eu acho que hoje eu vivo. Que ótimo. Magali, e pra gente estar finalizando aí, 2 de abril, como a gente já falou, um dia emblemático, que todos os holofotes vêm para a causa autista, o desejo do Curva Atípica, do Mata Cascalheira, acredito que dos pais atípicos, é que esses holofotes estejam todos os dias na vida realmente, olhando para nossas famílias atípicas. Queria que você convidasse o pessoal a estar conosco nos finais de semana, as atividades do mês de abril. O microfone é seu e já agradecendo de coração, brigadão. Muito Obrigado bom. você pela oportunidade. E eu não tenho vaidade em reconhecer o quanto eu inspiro no seu trabalho com o teu filho, no teu empenho enquanto família. Eu mostro para minha esposa, ela também. Então, assim, é uma grande honra
dividir esse fardo pesado aí do autismo ao teu lado. Obrigada. Tá? Fico feliz. Então, deixa aí para você convidar o pessoal para abrir nossas atividades, de olhar para o nosso autismo, né? Vamos lá, convidar todo mundo lá no Mata Cascalheira. Esse mês vai ser incrível, com muitas atividades. Vai ter caminhada, vai ter o ciclismo, né? Vai ter reuniões. Mas fora isso, vai ter simplesmente, a gente pode estar lá para poder dividir com nossos filhos, sendo típicos ou atípicos, esse momento, ensinar para eles o que é conviver, o que é viver em sociedade com outras crianças, né? Enfim, fica o convite para vocês ir lá desfrutar desse momento de conexão com seus filhos, com os nossos filhos e fazer parte, né, buscar saber informações, se informar, buscar conhecimento também. Enfim, tá lá, dá a mão pra gente também, que a gente gostaria de fazer a gente gostaria de fazer muitas amizades. Sim. Pessoal, então é isso. Agradecer mais uma vez a Magali, o espaço dela na correria do dia a dia, que vocês não imaginam. A agenda de uma mulher já é pesada, de uma mãe atípica, então, não queira entender as 48 horas do dia dela. E é isso, esse é o Curva Atípica, bate-papo simples, bate-papo de vida, bate-papo real, sem qualquer script, sem qualquer cronograma. E é isso, esse mês de abril iniciando, que esse mês de abril, com foco no autismo, sirva para os demais 11 meses aí ao longo do ano, que você tenha empatia, que você tenha saúde, como nós pedimos sempre a Deus para a gente poder lutar, a gente só quer isso. Ter dinheiro para pagar todo o suporte que nossos filhos precisam, infelizmente precisa de muito. E quem não tiver pode usar o nosso espaço como apoio, como suporte, buscar a Magali, eu busco o Mata Cascalheira, o que a gente puder abrir de portas para vocês que tá aí. E mamãe, mesmo que aquele cidadão deixou você e tudo, você não tá sozinha. Curva Atípica é isso. O roteiro não está escrito, queríamos que fosse diferente, com certeza, mas é o que temos. Até o próximo e conto com vocês lá a partir do dia 4, sábado, eu espero vocês no Mata Cascalheira. Valeu, pessoal. Valeu.